Boa noite para todos. Está começando mais um programa Militão e Militão, programa dessa quarta-feira, com uma notícia que vem da Quadra Construtora, que receberá clientes e convidados no dia 9 de março, semana que vem, portanto, para a entrega do Aquapark, que é mais um empreendimento da Quadra, e a Quadra sempre com essa tradição, né, entregando os seus empreendimentos ou antes da data ou na data prevista, quando o empreendimento está na planta. É impressionante como o staff da Quadra consegue isso nesses 30 anos que a empresa existe. Vai ser na Rua Clevelândia, a partir das 20 horas, uma grande festa, né, para a entrega do Aquapark. Realmente um empreendimento fantástico, né, que a Quadra fez também aqui em Londrina. Mais um. Muito bem, você pode almoçar ou jantar no Gin-Gin. Gin-Gin, o momento mais gostoso do dia. Gin-Gin, pode ser a sua hora do almoço. Gin-Gin, sozinho ou com a família. Gin-Gin, na Gin-Gin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Gin-Gin, vem agora. Gin-Gin, então avisa logo a galera. Gin-Gin, sabor aqui não tem fim. Gin-Gin, cardápio recheado te espera. Gin-Gin, que delícia é comer na Gin-Gin. Gin-Gin, seu momento de sabor. Aqui comigo está o professor titular de cirurgia, lá do curso de odontologia da Universidade do Norte do Paraná, Dr. Marcos Guscuma, aliás, professor doutor, como eu bem coloquei, que vem falar de um tema muito interessante, muito bacana, inclusive que ele aplicou aqui numa cirurgia feita recentemente em Londrina. Boa noite, doutor Guscuma, como vai? Boa noite, Marcelo, tudo bem? Se trata da tecnologia de impressão 3D na reconstrução facial. Muita gente que está em casa já viu falar em impressão 3D, é uma coisa muito bacana, mas pouca gente sabia que se usa isso na odontologia, não é, doutor Guscuma? Exatamente. É uma tecnologia nova e que vem sendo aplicada também na medicina, na odontologia. E especialmente na nossa área, que é a área da reconstrução facial, ela tem uma aplicação extremamente importante, como nós vamos mostrar aqui. Normalmente, quem que é indicado para esse tipo de cirurgia? Geralmente, pacientes que sofrem algum tipo de tumor, seja principalmente em ossos da face, ou que sofrem traumas e mutilações devido a tumores ou mesmo devido a traumas. Ou seja, o rosto fica desfigurado daí, né? O rosto fica desfigurado, fica torto, esteticamente fica ruim, né? Então, essa tecnologia vem para auxiliar o cirurgião nessas cirurgias e para que a cirurgia fique ainda melhor, com resultados melhores do que os convencionais. Esse caso que você vai mostrar para a gente, como é que foi? Conta. Inclusive foi, acho que matéria da Folha de Londrina, não foi? Sim, teve uma repercussão na Folha de Londrina e na cidade, né? Foi um caso de um paciente que sofreu um trauma jogando futebol e esse trauma gerou um crescimento de um tumor na mandíbula. E a mandíbula começou a crescer mais de um lado do que do outro e gerando uma deformidade, ou seja, o rosto começou a ficar assimétrico. E quem olhava o paciente notava, né? Notava e o paciente começava a ficar incomodado com isso, esteticamente e também em relação à sua função, ou seja, a mastigação. Prejudica muito? Prejudica bastante. E até pouco tempo atrás, doutor Guscuma, não tinha saída, inclusive, né? Ia ficar assim. Olha, existiam tratamentos que a gente chama hoje de convencionais, que seria próteses pré-fabricadas. Certo. Ou seja, você tinha lá tamanhos determinados, então você teria que escolher o tamanho que mais se adequasse àquele caso. Só que nunca ficava da forma que a gente gostaria. Sempre era um tratamento de um resultado mediano. Certo. E hoje, com essa tecnologia da impressão 3D, você consegue fazer uma prótese exatamente para aquele caso, para aquele paciente e com aquela anatomia. Então explica, quando você viu o caso, você mandou para onde para esse material ser confeccionado? Esse material, hoje, ele é confeccionado apenas nos Estados Unidos. Então a gente tem os modelos, né, a gente consegue através do que a gente chama de biomodelos, que eles são impressos em resina. Então a gente recebe esse biomodelo, na verdade esse aqui é o pré-cirúrgico, então a gente observa aqui a deformidade, torto, né, o queixo bem torto do paciente,
E a gente, recebendo esse modelo, primeiro nós fazemos a cirurgia no modelo. Certo. E aí, fazendo a cirurgia no modelo, nós sabemos exatamente o espaço que nós vamos ter para fazer a prótese aqui depois. Que é onde está marcado ali. Que é onde está marcado aqui. Então, fazemos a cirurgia do modelo, mandamos esse modelo novamente para os Estados Unidos, eles confeccionam a prótese, que é uma prótese de titânio, e aí entra a tecnologia da impressão 3D, ou seja, lá eles têm uma impressora que imprime em titânio, Nossa. Tridimensionalmente. Imagina, que tecnologia, hein? Fantástica. E aí, eles nos devolvem essa prótese pronta para a gente apenas instalar no paciente. Apenas, né, entre aspas, porque é uma cirurgia complexa. Inclusive com a presença de um cirurgião plástico junto. Também. Precisamos de ajuda de vários profissionais para fazer essa cirurgia. E nesse caso, qual que foi o resultado? O caso hoje ele está com um acompanhamento de 8 meses, no final do acompanhamento do paciente, e vamos dizer que um resultado fantástico. O paciente já, se nós olharmos para a face dele antes e depois, é muito visível o resultado que nós temos nesse caso. Ou seja, ele voltou ao normal finalmente. Voltou ao normal. Ainda é lógico, falta a gente fazer alguns detalhes da finalização do seu tratamento, mas já dá para notar que o resultado foi um sucesso. Então você que está em casa, cuidado a jogar bola, viu? Porque pode... Ninguém, que nem o doutor Luiz Carlos Mesquita falava, muita gente chega infartado porque vai matar a bola no peito. Tem esse problema da face. Às vezes você quer até cabecear, exatamente, ou não se protege e entorta lá. Ainda bem que a ciência e a odontologia, caminhando juntas aí, né, tem uma alternativa, né? Já imagina, não é? E, inclusive criança, doutor Guscuma, pode ser submetida a esse tratamento? Criança é sempre um caso mais difícil, né? Porque ela está em toda aquela fase de crescimento ainda pela frente. Então a gente fazer uma prótese dessa numa criança já não é indicado. Não é, né? É uma questão para adultos mesmo. Para adultos, porque nós temos que esperar o crescimento do paciente, porque fazer uma prótese pequena, depois o paciente cresce, a prótese já fica desajustada, ela não vai crescer junto, né? Então para criança a gente não indica esse tratamento. E, por exemplo, muita gente que tem câncer e consegue ter o tratamento dá resultado, se livra do câncer, mas aí vem esse outro problema, né? Fica totalmente deformado, né? Sim. Aí, possivelmente, hoje, agora, eles vão poder usar esse tipo de tecnologia para ajudar, né? Nós temos uma equipe de cirurgia no Hospital do Câncer aqui de Londrina e nós temos já alguns casos que estão sendo preparados para fazer esse tipo de cirurgia. Aí eles chamam o dentista junto, é isso? Nós, da nossa equipe, é que vamos planejar e executar todo esse caso. Aí nós vamos pedir a ajuda de alguns profissionais que vão ter que participar na hora lá da cirurgia com a gente. Mas somos a nossa equipe que conduz o caso, né? Entendi. Quanto que demora? Você envia lá para os Estados Unidos para eles mandarem o material em 3D, depois a prótese em 3D? Quanto que demora tudo isso? Olha, é um tratamento demorado, não é rápido, né? Tem todo esse trâmite que tem que seguir. E o planejamento, a gente fala que o planejamento do caso é o fundamental. Se você planejou certo, a cirurgia vai ser redonda, né? E esse planejamento, ele demora. Esse caso que nós comentamos aqui, por exemplo, no mínimo 6 meses de planejamento, fora o preparo ortodôntico, ou seja, ele teve que usar aparelho dentário para corrigir posicionamento de dentes para depois fazer a cirurgia. Então vamos dizer que tudo demorou uns 2 anos. Mas, com certeza, o resultado compensa, né? Sim. Especialmente nesse caso aqui, que você vê que agora ele não vai ter mais o problema da mastigação, que ali era evidente, né? E todo o constrangimento de estar com o rosto torto, né? E constantemente na rua, doutor Guscuma, eu tenho visto gente assim, viu? Não sei, e possivelmente não é todo mundo do futebol, não, nem do câncer. Deve ter gente que por outras razões também fica assim, né? Sim. Existe assim, uma determinação genética também, né? Onde o crescimento da maxila e da mandíbula são diferentes. Então, ou a mandíbula cresce mais, ou a maxila cresce menos, e aí o paciente fica com o rosto um pouco torto, né? O que a gente chama de assimetrias faciais. Isso é possível prevenir de jeito nenhum, ué? Existe como, não digamos assim, que não prevenir totalmente, mas minimizar o problema. E aí você evitar futuramente uma cirurgia. Existem tratamentos para isso, desde que o paciente seja
comece o tratamento na adolescência ou na infância, né? E aí vem a importância do acompanhamento desde criança desses pacientes. Agora... Nada de fugir do dentista. Não, né? nada de fugir do dentista. Agora, casos de adultos, aí já se tornam cirúrgicos, né? Nem sempre com prótese, às vezes somente uma cirurgia de reposicionamento ósseo é suficiente. Agora, em casos que se perdeu uma grande quantidade de substância, né, de osso, aí a gente necessita das próteses de titânio. E alguém pode perguntar, e o titânio? O que você tem a falar desse material? Ele dá algum tipo de reação? Não dá? Ele se adapta bem? Como é que é? O titânio ele já é comprovadamente inerte ou biocompatível, ou seja, ele não causa nenhum tipo de alergia ou de reação inflamatória, nada disso. Ele é totalmente compatível com o nosso organismo, por isso que ele é um material de seleção. E a resistência dele? Resistência é excelente, mais resistente ainda que o nosso próprio osso. Opa. Ainda bem que conseguiram achar esse material aí. Né? Sim. Ele é usado para muito mais coisa, né? Não é? Outras cirurgias também no corpo? Outras áreas do organismo, até os implantes dentários mesmo, são do mesmo material, de titânio, e eles são colocados dentro do osso e o osso cicatriza em volta desse titânio. Maravilha. E ele fica lá grudado. Brincadeira. Bom, já estamos chegando ao final. Dr. Marcos Guscuma, que está aqui, que ainda esse ano vai para a Alemanha, não é isso, Dr. Marcos? Vou fazer um fellow, né, que a gente chama, como se fosse uma pós-graduação, onde vou ficar 30 dias acompanhando o serviço de cirurgia de face lá em Freiburg, na Alemanha. E é curioso que lá medicina e odontologia são uma coisa só, né? São. A odontologia é como se fosse uma especialização da medicina. Né? Então, o hospital em que a gente trabalha, ele integra todas as áreas. Você vai estar junto lá? Vou estar lá. Já está sabendo alemão, não? Ainda não. Bom, Dr. Marcos Guscuma, professor titular de cirurgia da Universidade do Norte do Paraná, professor doutor, é um dos talentos da odontologia que nós temos aqui em Londrina. E o Brasil, aliás, dá um baile, muita potência da odontologia mundial. Né? Graças a isso, a gente que pesquisa, que busca tecnologia, que tem muitos casos. Obrigado, bom trabalho lá. Obrigado, boa noite. Ok, já voltamos com o programa Militão e Militão. Um dos mais lindos skylines do país tem muitas histórias para contar. Quantos namoros começaram? Quantos amores prosperaram? Quantas famílias se formaram? Quantos sonhos se realizaram? Fazer parte da vida e das conquistas de milhares de pessoas faz parte da nossa história. Afinal, não é a qualquer hora que você encontra uma empresa em que pode confiar uma vida. Quadra 30 anos, transformando sonhos em histórias reais. Quer economizar na volta às aulas? Comece se livrando dos pacotes. Fique livre para ligar, livre para curtir. Plano Livre Sercontel. 20 centavos a ligação para Sercontel e 30 centavos para outras operadoras por chamada, além de muita internet. Tudo por apenas R$15. Como é que é? Fala de novo. Tudo por apenas R$15 por mês. Plano Livre é Sercontel. Soluções completas. E o resto é tudo nhenhenhen. A importância de se dar valor à vida. É assim que a Londre Life, empresa administrada por pessoas com experiência na área hospitalar, olham para quem deu muito de si por você. Por isso, buscamos com nossa equipe multiprofissional e especializada atender nossos pacientes com o conforto e tranquilidade em um contexto totalmente familiar. Conte com nossos principais valores: carinho, atenção e confiança. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia
comer na Gingim. Gingim Walk. Seu momento de sabor. De volta com o programa Militão e Militão. Um abraço para o Elton Bacarim, da Rural Business Leilões, ultimando, né, a agenda de leilões para a Expo Londrina 2016. A Rural Business vai fazer quase 10 leilões. Realmente a expectativa é muito grande nesse segmento, que é um segmento que, ao contrário da crise, está em alta. A exposição vai ser bacana mesmo, vai muita coisa boa em abril aqui em Londrina. Amanhã é dia de você dar uma passadinha no Hashimitsu. O Hashimitsu é a melhor doceria do Paraná. Agora em 5 endereços em Londrina. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no Aeroporto de Londrina, na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano, e no Hospital do Coração, Unidade Bela Suíça. Estamos recebendo Dr. Leonardo e Dr. Loliberto, do escritório Gonçalves Vieira, né, que semana passada estiveram aqui, estão de novo esclarecendo algumas dúvidas e trazendo alguns assuntos interessantes do direito, de coisas que eles praticam no dia a dia, bacana. Vamos começar batendo um papo com o Dr. Leonardo Gonçalves. Dr. Leonardo, tudo bem? Como vai? Boa noite. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Vamos falar um pouco de direitos trabalhistas. E aqui eu estou vendo que é possível ação trabalhista enquanto ainda se está empregado, não é verdade? Isso é verdade. Tem pouca gente sabe disso e muitos dos empregados têm até medo de ingressar com esse tipo de ação, mas é possível fazer. Existem 2 tipos que nós podemos fazer, que é a ação trabalhista normal e a ação de rescisão indireta. Por que acontece a rescisão indireta? A rescisão indireta é como se o empregado tivesse pedido demissão, mas mesmo assim recebesse todas as verbas trabalhistas, né? E isso acontece em algumas situações, que é quando o empregador não cumpre o contrato, paga em atraso várias vezes seguidas, não paga a hora extra, não deposita o FGTS, não paga vale-refeição que é determinado na convenção coletiva. Vários desses casos a gente pode entrar com esse tipo de ação. E existem outros casos também, que é quando o empregador faz alguma coisa que ofende a honra do empregado, quando ele fere fisicamente o empregado, a não ser que seja em defesa, em legítima defesa, ou quando ele exige demais do empregado no trabalho, além do que é o que foi contratado com ele, ou quando o ambiente de trabalho gera um risco para o empregado. A gente teve um caso no escritório que era uma empresa que trabalhava com caldeiras e etc. E acabou que foi rescindido o contrato por causa disso. A caldeira estava em mau estado, poderia ter risco de explosão e etc. E se diminuir o salário, doutor Leonardo? Também é possível a rescisão indireta? Muita gente acha que só diminuindo o salário já dá. Na verdade, o que a lei prevê é o seguinte, que quando o funcionário recebe por produção, se o empregador diminuir a produção e isso afetar muito o salário do empregado, então ele vai ter direito à rescisão indireta, né? E existem alguns casos também que não são... O empregado pode entrar com ação de rescisão indireta, não precisa continuar trabalhando. Ah, é? Que é no caso de quando tem muito risco ou quando acontece que não tem o cumprimento dos contratos de trabalho, né? Que é o pagamento das horas extras ou qualquer outra cláusula do contrato de trabalho que dê problema. Mas é bom se atentar para algumas dicas, né? Não basta, quero rescindir o contrato, tem que reunir provas. Que mais? Que provas são essas, doutor? É o seguinte, essas dicas e tudo isso que eu tenho falado hoje serve tanto para o empregador como para o empregado. Por quê? Na Justiça do Trabalho, lá as coisas funcionam muito práticas, assim. Lá não tem muita discussão sobre o que é ou o que não é o direito do empregado ou do empregador. Então, lá a gente precisa de provas. E as provas fazem uma total diferença lá. Então, a gente faz a dica para o empregador e para o empregado, deixa as coisas por escrito, deixa as coisas registradas no dia correto, nos valores corretos, discriminadas corretas. Por empregado, por exemplo, ele pode pegar aquele ticketzinho que sai do horário de trabalho dele, que hoje é obrigado a fornecer, né, se a empresa tem mais de 20 funcionários. Então, ele reunir todas essas provas e guardar com ele. Se tiver cartão ponto, beleza. Se tiver tudo que ele tiver relacionado ao contrato de trabalho dele, é bom que ele guarde em casa, porque isso pode ser utilizado depois. E para o empregador, ele ter
noção de que todo o comportamento que ele tem durante o contrato pode ser provado pelo empregado, seja por meio de documento ou por prova testemunhal. Então ele tem que se atentar a isso, né? Não é só fazer o documento, mas o comportamento que tem em relação àquilo, né? Tem muito empregador que lança salário a mais ou paga a mais e lança menos no lerite, e isso também dá rescisão indireta. Então tem que lançar tudo certinho, fazer os pagamentos da forma correta, porque isso cria um passivo trabalhista, né, que a gente chama. Muito bem, agora vamos conversar um pouco com o Dr. Loriberto Vieira Gonçalves. E o assunto que ele traz para a gente hoje é inventário. E muita gente passa por isso, né, quando alguém da família morre. Doutor Loriberto, quais são as questões da prática aí mais importantes ligadas à questão do inventário? Nós vamos trazer aqui hoje, Marcelo, viemos trazer aqui hoje algumas questões dessas que são mais contundentes, né? Que gera mais problemas, não apenas entre os herdeiros, mas até com terceiros. Em primeiro lugar, desmistificar uma das questões de que inventário é caro, né? Inventário, na verdade, não é caro, ele é necessário e se ele for feito da forma correta, dentro do prazo que está estipulado em lei, que é 60 dias... Ah, é 60 dias? 60 dias. Após 60 dias já pode incidir multa sobre o imposto e tal, e que isso sim é que faz onerar. Então, na verdade, até o imposto, que é uma parcela considerável aí que se paga, no caso de inventário, ele também pode ser parcelado. A própria Receita Estadual concede esse parcelamento. Então, em primeiro lugar, desmistificar que é caro. Não é caro, ele vai regularizar uma situação e pode ser caro sim, se não for respeitado esses prazos e essas questões. Uma outra questão é que, sendo ele judicial ou extrajudicial, vai ter determinados custos. A pessoa imagina, não, judicial é muito mais caro que o extrajudicial. Não é totalmente verdade? Não é totalmente verdade. Em primeiro lugar, porque os impostos que vão ser recolhidos são os mesmos, seja judicial ou extrajudicial. Vão ter outras taxas, vão ter uma série de coisas. Se não tem a taxa de cartório, vai ter a taxa do cartório lá extrajudicial. Se não tem no cartório judicial, vai ter lá. E vai ter que ter o acompanhamento, de qualquer forma, do advogado. Não é só o cartório que faz, o advogado tem que assinar para dar validade àquilo. Então, isso daí é bem importante. E tem outras questões também onde nós, por exemplo, fazemos pouco lá o extrajudicial. Nós aconselhamos fazer o judicial. A não ser que seja aquela questão que todos estão concordes, todos são de maiores, não tem nenhum problema, nada aí, tudo bem. Mas, forante isso, o que acontece é que pode gerar problema. O que acontece, por exemplo, o cartório vai fazer o extrajudicial e às vezes pega um advogado que não conhece aquelas pessoas. Tal. Só num exemplo, o cartorário não vai saber quantos filhos tem, mas tem 5. Eles declaram que tem 4, excluem 1, porque esse 1 está desaparecido lá há muitos anos. Aí não tem validade? Não, aí tudo bem. Aí vamos supor que esse 1 retorne, apareça depois de 3 anos. Aí já vai gerar um problema gravíssimo, porque vai ter que fazer nova partilha e porque aqueles que declararam que só tinham 4 herdeiros vão responder criminalmente, não é só civilmente, mas criminalmente. Então são determinados cuidados. Uma outra coisa, Marcelo, também, é com referência a que acontece em demasia. Um dos herdeiros se julga com mais direitos que os demais. Porque ele cuidava do bem? Porque ele cuidava do bem, porque ele cuidava do pai, porque ele cuidava da mãe. Isso não existe. Na lei não tem isso? Não tem isso. Faleceu um que é o do espólio lá, seja o pai ou a mãe, ou os dois, os filhos têm direitos iguais. Exatamente iguais. Exatamente iguais. Mas tem alguns que se prevalecem, não só obstando a que se faça o inventário, como continuando administrando bem, recebendo os recursos, não partilhando. E isso, às vezes, nós temos casos, conhecemos casos que foram muitos anos a pessoa fazendo isso. Então, só para avisar o telespectador que uma pessoa que faz isso, ele responde, inclusive, a título de prestação de contas, e ele vai ter que dar contas e ressarcir os herdeiros desses bens ou desses valores que ele adquiriu indevidamente, que não era direito dele. Ele vai falar, isso é injusto.
Injusto não é, todo mundo é filho, não é? Exatamente. Então, E uma outra questão, doutor Heriberto, se um desses herdeiros tem vários débitos aí, inclusive judiciais, aí ao receber essa herança aí, ou quando for no inventário, o que vai acontecer com isso? Não, uma das coisas que pode ocorrer é que a pessoa, ele tem lá para receber, ele tem uma herança, mas ele não abre o inventário, porque a partir do momento, ou ele faz tudo para que não seja aberto. A partir do momento que ele abre o inventário, ele vai receber a sua cota à parte. E essa cota à parte pode ser penhorada. Mas o terceiro credor, que ele nem faz parte ali, ele pode, inclusive, requerer a abertura de inventário, porque ele tem interesse. Ele é credor, tem interesse, então não são só os herdeiros. A lei prevê. Tem um rol de pessoas que são capacitadas a isso, mas uma delas que está mais fora é o credor. Né? Que bacana também. Que outras questões nós temos aí dentro da questão do inventário? Eu acho que uma das... que essas são as que normalmente incidem ou que trazem maiores problemas, que seja dessas questões onde uma pessoa quer gerir o bem que é de todos e quer obstar. Isso, infelizmente, é uma das coisas que mais ocorre. E, por exemplo, aí, alguém que está em casa, muita gente fala, eu sou irmão dessa pessoa, né? O irmão... E o que eu devo fazer, então? Primeira coisa, tem que procurar alguém Procurar um advogado. Só deixar claro, Marcelo, que às vezes a gente encontra pessoas, nós temos que... não, mas eu não vou brigar, eu não quero saber, eu não sou de briga, eu vou deixar do jeito que está e tal. O meu irmão impediu, inclusive, de eu entrar na propriedade rural, eu não posso entrar mais, ninguém mais pode entrar e tal e tudo mais. Eu quero dizer o seguinte, que quando você está abrindo mão do direito, não é do direito só dela. Tem que imaginar o seguinte, que os filhos também têm os direitos. Né? E às vezes a pessoa não tem nem como se manter, o outro lá está no bem bom, ela está vivendo mal, os filhos vivendo mal, mas um dos herdeiros está lá com os filhos em escola particular, né? Andando com carro zero, tal. Então tem que ver essa questão. Primeira coisa, ninguém vai brigar, os herdeiros não têm que brigar. Contratou advogado, seja ele qual for, de confiança, é ele que vai tomar essa frente. Não o herdeiro mais. Então o herdeiro não tem que se preocupar em se desgastar e tal, não. Está na mão do advogado, é o advogado que resolve. O advogado é justamente para isso. Né? É verdade. Tá? Doutor Loriberto, muito obrigado. O assunto é bom, hein? E até uma próxima oportunidade aqui no programa. Obrigado, doutor Leonardo, também. Obrigado, Marcelo. Até mais. Obrigado, Marcelo. Boa noite. Ok, já vamos embora. Boa noite para todos.